Inspirado nos inventos de Alberto Santos Dumont, o livro conta as aventuras de uma turma super divertida e ainda traz detalhes reais da vida desse grande personagem brasileiro chamado Pai da Aviação. Uma mistura de imaginação e conhecimento, histórias fantásticas do universo infantil com detalhes da vida de um inventor de verdade. É dessa mistura que nasce Albertinho e suas incríveis máquinas voadoras, o novo livro da editora Letras. O Opinião Livre conversa com Luciana Garbim, autora dessa aventura. Muito obrigada pela sua presença, Luciana. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada mesmo. É seu primeiro livro? Ou seu primeiro livro infantil? É o meu primeiro livro infantil. Eu tinha feito um outro livro, mas sobre fotografia e não era para crianças exatamente. Esse é o primeiro livro infanto-juvenil, na verdade. E como surgiu a ideia, né? Você como editora, também é editora do Estadão, e tem outras funções, né, como editora, e de repente parar para escrever um livro, isso já fazia parte de um projeto, aconteceu, como foi? Olha, aconteceu há alguns anos, assim, até alguns anos atrás eu era como a maioria dos brasileiros, eu sabia que o Santos Dumont era conhecido como o pai da aviação, sabia que ele tinha inventado 14 bis, mas não sabia muito mais do que isso. E aí eu descobri que tinha um acervo de Santos Dumont que tinha ficado muitos anos num casarão no Rio de Janeiro, esquecido ali, mais de quase 50 anos. E eu fiquei muito interessada pela história, em mostrar o que tinha naquele acervo, e acabei indo parar no Campo dos Afonsos, que é o berço da aviação. Esse acervo hoje, que quase foi para o lixo, hoje está sob guarda da Força Aérea Brasileira. Olha. E eu fiquei uma semana lá vendo o que tinha, e tinha muita fotografia, muitos documentos de Santos Dumont, coisas que ele tinha escrito. E aí eu fui descobrindo detalhes da história dele e fui ficando fascinada. E fiquei tão fascinada que aí eu comecei a procurar tudo que tinha sobre Santos Dumont. As coisas dele estão muito espalhadas pelo Brasil. Então você tem coisas que estão em Petrópolis, na Casa Encantada que ele mantinha em Petrópolis e que hoje é um museu. Você tem coisas em Cabangu, que é o lugar onde ele nasceu, no interior de Minas Gerais, que também tem um museuzinho. Você tem coisas que estão aqui no Museu Paulista, mas que o museu está fechado, então estão ali encaixotadas. Tem outras coisas que estão sob guarda da FAB, no Quarto Comar. Enfim, eu fui pedindo autorização para ver o que tinha sobre o Santos Dumont. E cada lugar era isso, era objeto, foto. E fiz uma reportagem grande sobre tudo que tinha, chamada A Redescoberta de Santos Dumont. Fiz uma matéria no Estadão. Legal. E por causa dessa reportagem, o Itaú Cultural me chamou para fazer a curadoria de uma exposição de um outro acervo que nunca tinha sido mostrado. Do Santos Dumont. Do Santos Dumont. Também objetos dele, patentes de coisas, de outros inventos. Ele é mais conhecido pelos aviões, mas ele inventava outras coisas também. Muitas coisas. Então também fotos, muitos objetos, de ferramentas. E aí eu fiz a curadoria dessa exposição e essa exposição está rodando o Brasil. E nesse meio tempo eu também tive filho. Eu tenho um casal de gêmeos de 6 anos. Então misturou esse fascínio que eu tava pelas coisas de Santos Dumont com essa aventura também de ser mãe, Com de o tempo saber da maternidade, Exatamente. você podia ficar um pouco mais quietinha. E de como as crianças veem as coisas, como elas vão descobrindo. E essa coisa do voar mexe muito com a imaginação das crianças, né? De você poder explorar outros Você lugares. pode fazer um exercício duplo aí, Um né? exercício duplo, Quer dizer, descobrir a vida de Santos Dumont, quer dizer, entrar nessa aventura que é tantos achados, né? Que você foi garimpando. Garimpando, E exatamente. também o descobrir da maternidade, de como as crianças... Da como as curiosidade crianças das enxergam, crianças, a curiosidade, essa coisa de por que um bicho voa, um inseto voa, um avião voa. Que era um pouco da curiosidade que o próprio Santos Dumont tinha quando criança. Era. Ele fala disso. Começou assim? Conta Ele um pouquinho pra gente. Ele escreveu O que você alguns descobriu? livros, ele escrevia bem. E aí ele nasceu em Minas, no interior de Minas. O pai dele era um engenheiro de obras públicas. Então o pai dele estava construindo um trecho de uma ferrovia e por isso que ele nasceu lá. Só que depois o pai vem para o interior de São Paulo, ali na região de Ribeirão Preto, e ele vira um rei do café lá. Ele foi uma pessoa importante, porque ele já era um cara com umas ideias inovadoras, e São Paulo estava nesse auge do café, então o pai dele virou rei do café. Então, Santos Dumont teve uma educação muito sofisticada, ele foi educado em francês, por exemplo, mas era aquela coisa em casa. E aí eles vão, quando ele está adolescente, eles vão para a Europa e ele vê pela primeira vez um balão e ele fica fascinado. Então, quando ele já está jovenzinho ali, ele pede para estudar na Europa, o pai
sabia que era ali onde as famílias abastadas estudavam, e ele vai para Paris e o pai dá um conselho para ele estudar mecânica, porque a mecânica era o grande negócio daquele momento. Na época. E ele vai para Paris, que era o centro cultural do planeta. E aí, primeiro ele fica fascinado pelos carros, pelo automobilismo, ele chega até a promover uma corrida lá de carros. Olha que legal. E depois ele começa a testar balões, ele fica alucinado por Desde balões. que ele viu o balão quando era pequeno, ele Exatamente. tinha essa obsessão. Tinha essa obsessão, ele era fascinado por essa coisa de por que o balão voa? Por que o balão voa? Como é que ele via aqueles balões da festa de São João? Por que aquele balão consegue subir e voar, né? Então ele falava para os amigos, vai ter um dia que ainda vai ter um navio que voa, né? E diz que as pessoas falavam, imagina, esquece. Ele era tido como muito sonhador. Um dos amigos era o Pedro Guimarães, que inspira o Pedro, o personagem da turma do Albertinho do livro. Falar já já. E ele vai para Paris e começa a testar balões, até que ele constrói o primeiro balão, que é o Balão Brasil. Ele dá o nome de Balão Brasil e foi o menor balão a voar com uma pessoa a bordo. O Santos Dumont era muito obcecado com o design. Ele queria sempre fazer a coisa mais leve possível. Ele não gostava de nada rococó, ele gostava de coisa clean, com linhas retas e sempre o menor e o mais leve possível, né? Então ele sempre pensou bem muito atual, nisso. né? Bem atual. Se você pensar. E aí, nessa época, o grande desafio era conseguir dominar alguma máquina voadora, porque até então o balão subia e ia sozinho, pela força dos ventos. E o que os inventores testavam eram esses charutões, assim, esses dirigíveis, e testavam como é que podia fazer para controlar um dirigível desse. E aí ele fica mundialmente famoso quando ele consegue dar a volta na Torre Eiffel com um dos seus dirigíveis, o número 6, num prazo determinado. Então tinha um grande concurso na época que era quem conseguia sair do mesmo ponto e em meia hora dar a volta na Torre Eiffel e voltar para o mesmo ponto. E muita gente estava tentando, era um prêmio muito disputado, era uma quantidade de dinheiro muito grande. E ele consegue fazer isso, depois de muito testar, de muito experimentar, ele consegue. E ele dá a volta na Torre Eiffel e ele prova que era possível controlar uma máquina voadora. Isso foi um grande feito para a época. Foi um diferencial. Foi um Mas diferencial. ele que pilotou? Ele que pilotou. Quer dizer, isso também foi em se arriscou, 1901, exatamente. Então ele saiu nos jornais do mundo inteiro, ele ficou muito famoso, assim. Ele provou que era possível você dirigir um balão, que não era só o vento que levava o balão para qualquer lugar. Isso foi considerado uma revolução na época. E ele tem, nessa acervo da FAB, você tem recortes de jornais russos, por exemplo, falando disso. Olha. Ele era muito marqueteiro, o Santos Dumont. Ele era um marqueteiro... Tá vendo a dica? Tem que ser marqueteiro em qualquer época, né? Ele era um marqueteiro muito... Então, o que ele fazia? Toda vez que ele voava, ele contratava fotógrafos para mostrar que ele estava voando. E depois ele distribuía essas fotos para os amigos, para a imprensa. Ele sempre chamava a imprensa também quando ele ia fazer um teste. Olha. E ele assinava umas empresas de clipping. Então ele queria saber tudo que saía. Naquela época ele assinou 4 empresas de clipping. Totalmente. À frente do nosso tempo total. Totalmente. Né? Então quando saía qualquer coisa num jornal, sei lá, de qualquer país que você possa imaginar, ele recebia o recorte do jornal, o jornal que tinha publicado, a data. E assim, é graças a esse acervo que ele mesmo coletou que a gente sabe de muita coisa que saiu, porque ele guardava isso em casa. E esse acervo hoje está com a FAB. Então, senão isso ia se perder. Imagina você saber que saiu no jornal russo, ou ele dando a volta na Torre Eiffel. Olha, ele ainda guardava tudo. Ele guardava tudo. Esse daí foi o... Não, primeiro foi o Balão Brasil, esse não. Isso, esse foi o primeiro, esse foi o Balão Brasil. E depois ele começou a fazer os dirigíveis e ele numerava. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele deu a volta é o número 6. Tá, dirigível número 6 que ficou famoso. 6, que ficou famoso. E aí, depois de conseguir provar que era possível dirigir um balão, ele passou a tentar voar com um veículo mais pesado que o ar. Então ele começa a fazer os experimentos que culminam no 14 bis. E caiu muito, não? Ele sofreu acidentes. Sofreu. Ele teve um acidente que ele ficou pendurado num hotel de Paris, o Hotel Trocadero, que ele quase assim, ele teve que ser resgatado pelos bombeiros. Outra vez ele caiu no meio das árvores do jardim do Barão de Rothschild em Paris. Ele sempre voou em Paris. Né? E nesse até engraçado, porque ele sofreu esse acidente e a princesa Isabel morava em Paris na época. Ela soube do acidente e aí ela mandou para ele uma medalha de São Bento, uma pulseirinha com uma medalha de São Bento, que ele passou a usar para sempre. Para assim, protegê-lo. Para protegê-lo. E ela fala, olha... Que interessante esse detalhe. Tome essa medalha de
de São Bento, que é para sua proteção. Ela costumava até escrever cartas para a mãe de Santos Dumont também. Ela ficou meio cuidando dele lá em Paris. Olha. Então ela mandava umas frutinhas, umas comidinhas e mandou a medalha também de São Bento. E desde então ele usou a medalhinha e foi desde tudo bem? Desde então ele usou. Ele era muito supersticioso. Então tinha algumas coisas que ele usava. Por exemplo, ele usava uma tipo de uma echarpe que ele tinha ganhado de uma amiga também. Os inventores, os aeronautas nessa época morriam muito. Tem muitos casos de aeronautas que morriam. Porque você imagina, eles subiam com essas máquinas totalmente precárias e às vezes despencava de lá de cima e morria, né? Sim. Então muitos morreram. Então ele tinha essas superstições dele e ele conseguiu sair ileso de tudo, né? Então foi curioso como ele conseguiu ali se salvar desses acidentes. E como que ele chega no 14 bis? Então, ele começa a testar, e aí ele é na numeração mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até então que ele chega no 14. Do 6, que 6 deu a volta 14. lá na torre, até o 14 Exatamente. demorou. Alguns tombos. ficaram só projetos. Então, por exemplo, ele fez um projeto de um helicóptero, mas que ele nunca voou com esse helicóptero. Alguns eram projetos, depois ele pulava para outro. Depois. Já foi aproveitado. E aí ele chega no número 14, que era também um dirigível, um balãozão, mas aí ele resolve acoplar o bis, que por isso que é o nome 14 bis. O 14 era mais um balãozão, um dirigível. E aí ele junta esse bis e aí vira o 14 bis. O bis é o que a gente conhece, o 14 bis. É que ele achava no começo que ele precisava de um dirigível para impulsionar, né, para poder fazer o bis voar. E depois ele percebe que não, que só com o 14 bis ele conseguiria voar. E aí é que ele prova que um veículo mais pesado que o ar poderia decolar sem a ajuda do vento, sem a ajuda de catapulta. E aí também ele rompe mais uma barreira. Né? E ele é reconhecido no mundo todo pelas suas Ele é reconhecido. descobertas. Tem uma grande polêmica com a questão dos irmãos Wright. Sim. Porque depois que ele já era famoso mundialmente, chegam os irmãos Wright dizendo que tinham voado antes dele. Então vira essa polêmica. Não registrou. Né? E tem um outro detalhe. Os irmãos Wright, eles voaram ali com Fly, eles voavam com catapulta. Então é diferente também. O Santos Dumont voava sem catapulta. É diferente você ter uma coisa que te impulsione e você conseguir decolar por meios próprios. Então, é que assim, no começo até os próprios americanos reconheciam o Santos Dumont, tinha uma certa desconfiança dos irmãos Wright. É que depois, qual país não quer ter também o inventor do avião, né? Aí cada um queria levar para si. Cada um queria levar para si. Mas ele que foi mais... O Santos Dumont, toda vez que ele voava, ele chamava a imprensa, ele chamava os fotógrafos, ele chamava a população de Paris. Ele era muito, muito querido pelos parisienses, porque as pessoas viam ele fazendo os testes com os dirigíveis. Ele era chamado de Petit Santot. Ele chamava os integrantes do Aeroclube ali francês. Ou seja, era tudo cronometrado. Você marcava a hora e você voava naquela hora. Que sensacional. Os irmãos Wright nunca tiveram isso. Eles depois apresentaram uma sobrinha como testemunha, mas assim, tudo documentado foi o Santos Dumont. Qual que é a outra invenção importante do Santos Dumont? Olha, então, ele ficou mais conhecido pelos aviões, que foi a coisa mais importante. Mas ele criou outras coisas, umas coisas curiosas. Então, por exemplo, no Museu Paulista, tem um negócio enorme, que acho que a maioria das pessoas nem percebe o que é, mas é um lançador de boias gigante. Ele ficava incomodado de saber que as pessoas morriam no mar, afogadas. Então ele criou esse lançador de boias gigante, que era para atirar boias se alguém estivesse se afogando. Quando eu vi o tamanho daquilo, eu falei, gente, não é possível, isso aqui é para tirar boia na cabeça e que mata de vez quem está se afogando. Mas dizem que pelo menos umas 2 pessoas foram salvas em Biarritz, na França, onde ele fez os testes. E tem mais invenção, tem mais coisa. E também vamos falar do livro, né? Eu preciso fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Até já. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. O
Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios. A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde. Estamos de volta recebendo no Opinião Livre a Luciana Garbim, que vem aqui falar um pouquinho de Santos Dumont, do lançamento dela, deste livro para crianças, Albertinho e suas incríveis máquinas voadoras, lançado pela editora Letras Brasil. Letras do Brasil. Letras do Brasil. E antes da gente entrar no livro, a gente estava conversando aqui no intervalo, ela estava contando uma coisa, gente, vocês não acreditam, ela contou para mim que o Santos Dumont era baladeiro. É isso? A gente tem essa ideia dele, assim, sempre meio sério, né? Aquela coisa do... o chapéu, aquela coisa. O chapéu. Mas ele, quando ele estava em Paris, ele frequentava muito o Maxims, que era um lugar da baladinha ali da época, que existe até hoje, num restaurante, onde muita gente da sociedade parisiense ia. E lá ele tinha muitos amigos famosos, né? Então, até, por exemplo, a história do relógio de pulso, muita gente acha que ele criou o relógio de pulso. Eu ia perguntar, não foi ele que criou? Não é que ele criou, ele já tinha registro de alguns militares, algumas mulheres da nobreza que tinham alguma coisa parecida, mas ninguém usava. Ele popularizou o relógio, porque ele precisava muito mexer com o corpo, mexer com as mãos, e aquela coisa de tirar o relógio do bolso atrapalhava muito quando ele estava voando. Então ele pediu para o Cartier, que era um amigo, Louis Cartier, que era um amigo dele lá do Maxims, para pensar em alguma solução. E aí o Cartier faz o Santos, que é um relógio que até hoje é vendido pela Cartier, fez 100 anos, alguns anos. Que demais. Que é demais, clássico, é um relógio lindo, um clássico. E até teve uma festa em Paris, lembrando Santos Dumont, quando teve os 100 anos do Santos. Alguns brasileiros, parentes dele, foram para lá. E ele faz, então, o relógio de pulso. E aí, como ele era uma pessoa muito conhecida, ele era o brasileiro de maior prestígio internacional da época. Tudo que ele fazia virava moda. Essa coisa do cabelinho de lado, do colarinho alto, terno, risca de giz. Então, as pessoas copiavam isso. Tinha relógio, tinha pão na padaria que chamava Santos, que era o formato do dirigível dele. Imagina, tinha chocolate com o formato do dirigível. Luciana, você conseguiu passar o que nessa história? Toda essa sua experiência do Santos Dumont virou Albertinho, né? E o Albertinho, lógico, tem as suas incríveis máquinas voadoras. O que você pode contar que você colocou na realidade? Porque até dá para olhar, a ilustração é do... Marcos Miller. É o meu colega lá do Estadão. Olha, mostra aqui, gente, tem tudo que ela está contando, mas agora aqui na parte infantil. Conta um pouquinho o que você trouxe do Santos Dumont para cá, com as crianças, com o Albertinho. Olha, eu queria que as crianças, os adolescentes e até os adultos conhecessem um pouco dessas histórias que a gente está falando aqui, que são um pouco conhecidas sobre ele, né? É verdade, acho que a gente tem essa imagem, sabe, do herói, do pai da aviação, e essa imagem acho que acabou afastando um pouco os brasileiros. Ser herói parece meio distante. É verdade, você tem total razão. razão. Na verdade, ele era uma pessoa muito parecida com a gente, sabe? Uma pessoa que tentou várias vezes, que várias vezes Escolada, se acidentou e que não deu certo, mas que continuava e que conseguiu fazer uma coisa muito importante. E a ideia era essa. Então, o Albertinho, ele é de ficção, é um personagem de ficção, mas ele é inspirado na história de Santos Dumont e ele consegue fazer algumas coisas até que Santos Dumont não fez. Então, por exemplo, Santos Dumont foi para os Estados Unidos e queriam que ele desse a volta na Estátua da Liberdade. Para não ficar para trás. Americano não quer ficar para trás, exatamente. Né? Em nada. Mas ele se irritou lá, deu uns problemas, ele acabou não conseguindo. E o Albertinho, ele dá a volta na Estátua da Liberdade com a turma dele. Então ele aproveitou um fato verídico e colocou o Albertinho como herói aqui. Ele conseguiu. Eu misturei coisas e eu sempre ponho as referências históricas também. A ideia é que a criança entre um pouco nessa
essas aventuras de Santos Dumont e que, se ela quiser, ela vai ter as partes históricas também para ela conhecer mais sobre ele. E aí os personagens também são inspirados, o Pedro era o amigo dele, a Vivi era uma irmã querida dele. Quando ele voltava da Europa, a Vivi tinha um casarão na Avenida Paulista, ele ficava hospedado lá na casa dela, tem muitas cartas que eles trocavam. E o Bartô, o cachorro, ele gostava muito de cachorro. O Bartô existiu mesmo? O Bartô é uma homenagem para o Bartolomeu de Gusmão, que era o balonista, também um dos precursores. Aqui, ó, eu achei um Bartôzinho aqui, sem querer. Ele gostava muito de cachorro, o Santos Dumont. Ele chegou a fazer corridas de cachorro e ele tinha um galgo parecido com o Bartô que corria muito. Então, a gente fez uma brincadeira, uma homenagem para ele. Ô, Luciana, mas aqui você coloca os personagens dentro de uma aventura só, são várias aventuras. Conta um pouquinho o que você colocou aqui, só para dar uma pincelada, um spoiler. Eles vivem numa fazenda e eles descobrem um livro encantado. E aí, depois desse livro, a vida deles começa a mudar, porque eles começam a descobrir essas aventuras do que é voar. E tem um celeiro na fazenda em que eles encontram essas 4 incríveis máquinas voadoras, que também são inspiradas no 14 Bis, no Balão Brasil. E aí eles começam a viajar pelo mundo. Eles vão para Paris, eles encontram a princesa, eles vão para Nova York, eles viajam pelo Brasil. Eles passam, por exemplo, pelas cataratas do Iguaçu, que pouca gente sabe também, mas graças a Santos Dumont a gente tem lá hoje o Parque das Cataratas. Por quê? Porque ele passou por lá, ele foi para a Argentina e ele voltou por terra e passou por lá. E as cataratas eram a propriedade particular de um estrangeiro. Era uma propriedade particular de um uruguaio de ascendência espanhola. E o cara era dono de tudo aquilo. E ele ficou inconformado. Ele falou, isso aqui é um patrimônio natural dos brasileiros, não pode ser propriedade de um estrangeiro. Assim? E ele vai pelo meio da mata, que eles chamam até de cavalgada patriótica, em companhia de outros dois, como se fosse um policial ali, alguém para acompanhar. E ele vai até Curitiba, uma viagem de vários dias, porque, imagina, não tinha estrada, não tinha nada. E ele vai procurar o então presidente do Paraná para pedir a desapropriação do parque. E aí foi um processo de muitos anos e graças a ele, depois, a toda essa batalha dele, o parque foi desapropriado e hoje a gente tem lá o parque. Tem uma estátua de Santos Dumont no parque, as pessoas tiram selfie. Tá vendo? Mas ninguém sabe por quê. Exatamente. Então tem várias coisas que ele fez que são desconhecidas. E a ideia do Albertinho é passar por esses lugares, que essa turma viaje por esses lugares para que possa mostrar um pouco dessa história. Você faz um lado mais de humor, como que foi? Sim, tem várias coisas ali. Então, por exemplo, ele também tem o relógio que ele pede para um funcionário da fazenda para desenvolver. Ele tem esse celeiro encantado onde tem as máquinas voadoras. Eles vão no circo, eles viajam pelo Brasil, eles fazem um piquenique nas alturas. Tem uma história ótima também de Santos Dumont. Ele queria que só os amigos... Só mostrar o relógio aqui, ó. Essa é a parte do... contar. Ele queria que os amigos tivessem a sensação que ele tinha quando ele voava. Então ele criou um piquenique, ele criou um jantar nas alturas. Isso foi o Albertinho ou o Alberto? Isso foi o Santos Dumont. Ele fez umas mesas enormes que as pessoas precisam subir com escada e elas almoçavam lá de cima, jantavam lá de cima para ter essa sensação de como é você estar nas alturas. Aí o Albertinho tem um piquenique nas alturas. O que você está colocando aqui, eu acho o mais importante nessa reflexão, né? A gente está fazendo aqui uma comparação, né? E uma mistura de obra, com a aventura, com a vida real do Santos Dumont, mas o mais importante, eu acho que você coloca aqui, que é a inspiração, né? Porque Santos Dumont se inspirava em alguma coisa. Então você desperta um lado da criança que é bacana, olha, vamos prestar atenção, né? Porque tem coisa dentro de você criativa. Tem muita coisa. E eu acho que a gente está precisando desses modelos inspiracionais, né? E principalmente a criança, assim, ela fica fascinada com essa coisa do voar e de descobrir novos mundos, novos caminhos. Está faltando inspiração, modelos? Eu acho Você que falou uma coisa que a gente fala, geralmente a gente fala, olha, me inspirei em alguém, me inspirei no Santos Dumont, me inspirei no Ayrton Senna, me inspirei. Quem que está inspirando hoje em dia? Eu acho assim que tem alguns conceitos que o Santos Dumont já vivia há um século, há mais de um século, que é essa coisa do empreendedorismo,
do design, da tecnologia, da ciência, que são muito valorizados no mundo de hoje. E as pessoas precisam saber que ele já vivia isso há 100 anos. E era uma coisa incrível, porque você imagina, o Brasil era um país agrícola, totalmente agrícola. Então você tem um brasileiro que sai de um país totalmente agrícola e vai para o centro cultural do planeta, que era a França na época, mostrar que podia se desenvolver, que podia ficar famoso por causa da ciência, isso foi muito importante. Então eu acho que isso tem que ser valorizado. Se ele conseguiu, por que a gente não pode conseguir também fazer coisas importantes, né? Então, eu acho que por esse aspecto ele pode ser uma inspiração, sim. E não só para as crianças, para os adultos também. E depois que você fez esse trabalho de curadoria, de garimpo, enfim, primeiro que já me impressionou o fato, você vê só, que as coisas do Santos Dumont estão cada um num lugar, quer dizer... Tudo jogado. Tudo espalhado. Não estou falando que está jogado no chão, não, mas está tem tudo muita espalhado. Coisa encaixotada, muita coisa encaixotada. É a valorização que você está me falando de uma pessoa que eu estou conhecendo de uma outra forma, né? Com outros detalhes, e que deveria ser mais valorizada ainda. Mais valorizada, então, mais essa curadoria que você conhecida. fez, você conseguiu juntar essas coisas todas? Como é que está hoje esse Então, projeto? existe um fã-clube de Santos Dumont que foi criado pelo Será que não Guto foi ele que criou, Lacasse, não? pelo artista Eu plástico. acho que foi o Santos Dumont que criou, hein? Que ele já era fora do tempo. O Guto Lacasse criou esse fã-clube, tem algumas pessoas que participam, a gente sempre troca ideias, a gente tem ideias, por exemplo, de até criar um museu virtual, que você junte esses acervos. Bacana, tudo a ver. Mas precisa de mais apoio, sabe? Tem projetos, por exemplo, de criar um museu da aviação aqui no Campo de Marte, mas também que não saiu do papel. As coisas do Museu Paulista, o Museu Paulista está fechado, tem um monte de coisa lá. Eu tive lá, tem roupas dele, tem as ferramentas dele, tem coisas que eram da Fundação Santos Dumont, que estão sob guarda da FAB, também tem o cesto do 14 bis lá. E o que faz isso você refletir Tá em relação tudo a nós? encaixotado. Não, mas em relação à visão que o brasileiro tem sobre a cultura. Sobre a cultura, enfim. sobre a história, né? Sim. Acho que as pessoas se perdem nisso. Quem voou primeiro? Se foi os irmãos Wright, se foi o Santos Dumont. As pessoas ficam com umas obsessões e, na verdade, elas precisam conhecer a história dele e valorizar, porque esse foi um cara que fez coisas muito à frente do seu tempo. Foi Você um vê. brasileiro de muito valor. Mas os americanos valorizam os irmãos. Totalmente. Demais. Totalmente. Então, o problema é nosso. A gente não valoriza os nossos ídolos, gente- vamos dizer, nossos personagens. Não. E a gente fica se perdendo em bobagens, eu acho, sabe? Eu acho que é isso. A gente precisa valorizar a história, a gente precisa valorizar a cultura, mais do que nunca, mais do que nunca. E E a eu acho geração que dos- ele pode ser uma inspiração para isso. E, por exemplo, para os seus filhos, sei lá que geração que é, porque a gente já estava na Z, É, deve ser, agora já não sei, tem mais acabou o letra. alfabeto, eles já nascem digitais, quer dizer, Exatamente. o que vai ficar, eu penso, né, o que vai ficar nessa geração que talvez a gente não acompanhe, né, são as histórias. As histórias. São as referências, né, então isso é uma contribuição que você está dando não só para as crianças, para os seus filhos, e para os jovens, né, porque é uma faixa etária já que já sabe ler e escrever aqui, né, seria. Isso, a criança que acabou de ser alfabetizada. Então, isso aqui é um trabalho que vai gerar uma nova turma que vai pensar, peraí, vamos lá, vamos olhar. É isso que você pensa? Qual que é o E acho que objetivo? tem que ter uma preocupação com a história em que você vai lá, você procura o documento, você vai na fonte mesmo, porque uma coisa que me preocupa hoje também é que com essa coisa da internet, às vezes a pessoa não sabe nada sobre uma história e ela escreve qualquer coisa e fica lá publicado na internet. Aí uma outra pessoa vai ler aquilo e vai achar que aquilo é verdade. Mas cadê a pesquisa? Cadê você ir na fonte, você achar o documento? Se ficam criando teorias que quando você vai ver, não tem nenhum fundo de verdade naquilo, sabe? Então é por isso que é importante a gente reforçar essa questão da história, mas a história bem contada, a história com fontes. E também da cultura, né? A gente não pode abrir mão disso. Hoje tem uma releitura da história que eu acho muito preocupante. E o Santos Dumont é muito vítima disso. Às vezes eu vejo coisas na internet que são completamente mentirosas. 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 Mas viram verdade lá, Viram porque vão verdade. passando. Exatamente. E às vezes a pessoa me fala, pô, mas não era isso? Nunca teve isso. Tá bom. Olha, obrigada, viu? Muito Imagina, obrigada pela sua obrigada presença aqui. a você, tá foi bom? um prazer. E fica aqui a dica, a Albertinho e suas incríveis máquinas voadoras tem muito mais coisa para contar que ela não contou aqui, porque também não dá tempo, né? Mas muito obrigada. Obrigada a vocês. E a você, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.
errado. Eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. É, pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal.